Olha, pessoal, a Polícia Federal impediu ontem em Teresina o embarque de um homem suspeito de provocar pânico no acesso a uma aeronave que partia do aeroporto de Teresina. Ele teria feito uma falsa comunicação de bomba. Depois, disse se tratar de uma brincadeira. Nós vamos conversar aqui no estúdio com o advogado Fernando Reis, que é especialista em direito do consumidor e vai detalhar para a gente o que o consumidor de fato tem de direito numa situação como essa. Quero lhe cumprimentar, desejar uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Fernando, pela participação aqui no Jornal do Piauí. Nos chama muita atenção essa situação. O passageiro, pelo que a gente apurou, a Polícia Federal ela não dá tantos detalhes, né? Mas pelo que a gente apurou, ele sugeriu de que haveria uma bomba na mala dele e depois ele complementou, dizendo assim, seria uma bomba de chimarrão, em tom de brincadeira. Mas nisso aí, um funcionário da empresa escutou, comunicou à Polícia Federal e ele foi conduzido. Me coloca aqui, por favor, a primeira cartela do crime. O crime que, de acordo com a Polícia Federal, ficou caracterizado. Se chama provocação de alarme, pessoal. É o artigo 41 da Lei das Contravenções Penais, que fica caracterizada por causar pânico, temor ou mobilização desnecessária de pessoas ou autoridades por meio de informação falsa ou comunicação enganosa sobre um perigo inexistente. A pena é prisão simples de 15 dias a 6 meses ou multa. Essa história de brincadeira, num caso como esse envolvendo a aeronave, não cola, doutor? Boa tarde, Tiago. Boa tarde aos telespectadores da TV Cidade Verde. De fato, né, trata-se de um crime. Né? A gente entende que existe toda uma legislação específica, protocolo nos aeroportos, inclusive internacionais, são muito rigorosos quanto a isso. Então, uma comunicação dessa, um alerta de um possível de bomba, ameaça de bomba, deve ser investigado naquele momento. Então, a atitude da companhia aérea, até mesmo do comandante, e a ação imediata da Polícia Federal foram essenciais. O protocolo é esse realmente, né? Vamos dizer assim, o direito individual do consumidor, naquele momento, ele está, vamos dizer assim, em um segundo plano. O que interessa ali é a segurança coletiva de todos que estão ali no aeroporto, até mesmo os demais passageiros na própria aeronave. Lembrando que o comandante, ele tem soberania naquele momento. Se ele determinar que aquele passageiro não pode embarcar, ele tem a total soberania e ele vai ser encaminhado para, como foi o caso, para a autoridade policial. O que o senhor quer dizer, portanto, é que a atitude da polícia e da empresa foram acertadas nesse caso? Correto. Qualquer tipo de eventual comunicação nesse sentido, por mais que possa parecer uma brincadeira, jamais se deve brincar nesse tipo de aspecto, deve sim ser investigado para que não haja nenhum problema com os demais passageiros ali e, vamos dizer assim, priorize a segurança coletiva. Muito provavelmente ele deve responder por esse processo, tá? Inclusive com uma pena pesada de multa. Uma eventual verificação, se ele, por exemplo, abrisse a mala dele e dissesse, olha, é apenas uma brincadeira, não se trata disso, poderia impedir ou gerar uma outra alternativa que não a condução dele pelos policiais? Doutor, uma vez consumada a declaração, o crime está caracterizado. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, ele protege o passageiro aéreo, sem problema algum. Porém, ele não pode ser usado como escudo, né, para atitudes irresponsáveis ou até mesmo supostamente ilegais ou criminosas. Tá? Então, nesse tipo de situação, deve sim responder ao rigor da lei, obedecendo toda essa parte de segurança dos aeroportos, priorizando sempre o coletivo, por mais que tenha sido uma brincadeira, uma suposta brincadeira, isso é sério, né? Pode envolver vidas e toda a segurança daquele local. Então, a atitude foi correta e ele não estaria, vamos dizer, acobertado individualmente por um suposto direito ou defesa do consumidor dele embarcar naquele voo, né? O comandante tem soberania absoluta, pode pedir sim para ele se retirar do voo. Então, a gente já tem inclusive a outra pergunta aqui, que não adianta alegar que foi só uma brincadeira ou um desabafo devido ao estresse da viagem. Não, eu estava querendo só aliviar um pouco o clima aqui, que estava tenso entre os passageiros porque estava demorando.
não cola. Não cola, não cola. Se ele teve problemas com a fila na hora do embarque, ou houve algum tipo de atraso nesse sentido, esse tipo de brincadeira não é acobertado pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. Bom, passando aqui, mais uma pergunta para a gente colocar aqui para o nosso advogado especialista convidado de hoje. Quais são os principais direitos de quem viaja de avião e se depara com atrasos ou cancelamentos de voos legítimos neste período de férias? Isso é um fato muito comum que envolve os passageiros aéreos. Geralmente os consumidores ali no balcão de embarque têm muitas dúvidas com relação a isso. Mas, de fato, com relação a atrasos ou até mesmo os cancelamentos, a regra é 1 hora de atraso, o consumidor, o passageiro aéreo, ele tem direito à comunicação, telefone e internet. 2 horas de atraso e ele já tem direito a lanche, voucher, por exemplo, fornecido pela própria companhia. 4 horas de atraso ou mais, aí sim, o consumidor já pode optar por um reembolso integral daquele valor que ele passou, pagou para a companhia sem qualquer desconto de qualquer tarifa, ou ele pode escolher ser realocado para um outro voo da mesma companhia ou até mesmo de outra companhia aérea, por exemplo, né? E em casos de pernoite, né, atrasos de um dia para o outro, ele tem direito a uma hospedagem, inclusive o próprio trâmite de ida e volta, tudo é custeado pela companhia aérea. Nesse caso de um passageiro que foi submetido a uma averiguação, até de cunho policial, se houve alguma coisa e por medida de segurança ele precisou ter a bagagem e isso implicar em um atraso que comprometa o acesso dele e o embarque. A pessoa tem o que reivindicar nesse sentido? Na verdade, se restar comprovado, por exemplo, que ele cometeu algum tipo de crime, ele vai responder, tá? Inclusive pela legislação penal, pela lei da contravenção penal. Agora sim, caso ele tenha causado outros transtornos, outros passageiros, a tripulação tenha que determinado o desembarque de todos os passageiros para que seja averiguado aquilo, ou então detectar nas bagagens, tira todas as bagagens, detectores agora, enfim, todo esse transtorno, isso é custo operacional, ele vai sofrer uma represária caso a companhia aérea identifique as despesas, enfim, e os prejuízos eles possam, sim, estar sendo responsabilizados civilmente pela própria companhia. Nós temos mais uma pergunta com relação às bagagens. Quais são as principais condições para ter o devido embarque? Essa pergunta é interessante porque surgem diversas dúvidas aos passageiros, né? Mas a gente poderia trazer 3 situações básicas, principalmente com a questão da dimensão e o peso. Sabemos que aquela bagagem de mão de até 10 quilos, ela pode ser levada na cabine e ela é totalmente gratuita. Bagagens despachadas até 23 quilos. Até 23 quilos. Caso haja um excesso do peso, aí ele terá que pagar por esse excesso. E outra com relação à segurança, né? Itens que não podem ser levados ou não podem ser despachados, né? Por exemplo, envolve segurança, itens inflamáveis, né? Armas de fogo, por exemplo, algo nesse sentido, artefatos de fogo. Isso, aqueles aerosóis ou spray que passam do limite permitido, legal. Então, quando eles são passados, né, nos raios-x, por exemplo, baterias de lítio, que vão na bagagem despachada, geralmente eles são barrados, né, para evitar qualquer tipo de problema durante o voo e preservar a segurança de todos os passageiros. Uma outra dica interessante é a declaração de valor. Caso você vai despachar a sua mala e lá possui bens preciosos, eletrônicos, algum bem de um valor agregado, você faz na companhia, passa no guichê e faz a sua declaração de valor. E aí você já estipula ali quanto seria aquela mala e aqueles pertences. Porque no futuro, caso haja um extravio ou uma danificação daquela bagagem, a companhia terá que lhe indenizar o valor que você declarou. Então é muito importante para aquele consumidor que sempre leva pertences valiosos fazer essa declaração, porque caso ele não faça, a companhia ela é obrigada a pagar o limite convencionado. Mas se ele declarou e passa desse limite, a companhia, sim, nesse caso, é obrigada a pagar o valor que ele declarou. Qual é o limite, doutor? Não há... especificamente agora eu não consigo lembrar o valor, mas na convenção ela determina um valor X,
Para cada mala, para cada volume, digamos assim? Mala despachada de extravio e perca de bens, né? E aí, no caso, quando há essa extravio e ele declarou esse valor, X, 5 mil, 10 mil, 15 mil, que seja, a companhia é obrigada a pagar o valor que ele declarou. Não vai para a convenção. Tem algum custo para se declarar esse valor? Não há nenhum custo. Né, é um direito adquirido, a companhia precisa fazê-lo. Outro detalhe interessante é que, após o desembarque, ali no local do desembarque, caso você tenha detectado o extravio da sua bagagem ou ela tenha sido danificada, procure logo o guichê e faça o RIB, que é o relatório de irregularidade de bagagem. E ali já é um documento que você atesta que aquela bagagem foi extraviada ou danificada. E ali automaticamente você já está garantindo ou assegurando o seu direito. Qual é o canal mais eficiente para se acessar em tendo algum tipo de problema com a companhia aérea ou com a sua viagem? A gente orienta que primeiro entre em contato com a própria companhia, né? Algumas oferecem um canal de comunicação, tem que estar sempre aberto, e as informações claras ao consumidor. Não resolveu, procurar a própria ANAC nos canais de comunicação, fazer algum tipo de denúncia, né? Em caso de problemas de danos materiais ou danos morais, pode estar fazendo a denúncia diretamente no PROCON. Tá? Não solucionando, então, toda essa parte administrativa, você pode estar procurando um advogado de sua confiança para que ele possa buscar os meios judiciais cabíveis para uma possível reparação por danos materiais e morais. Eu quero agradecer ao doutor Fernando pelos esclarecimentos que trouxe aqui ao Jornal do Piauí. Muito obrigado. Obrigado a todos. Uma boa tarde para o senhor. Eu quero